estão com sede de ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Então eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Lembrado muito bem do nosso presbítero Wanderson Martins, que estamos neste mês com o tema O Poder em Servir. Então nós já podemos entender que existe um poder em servir, não é mesmo? Evangelho de João, capítulo 13, quantos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, a partir do versículo 4, que está escrito assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Somente até aqui, amém? Glória a Deus. Estamos aqui diante do Evangelho de João, diante das palavras da qual escreveu João, uma passagem muito conhecida, pois se trata da última ceia. E a última ceia nós podemos verificar na nossa Bíblia e nos Evangelhos que ela foi registrada nos 4 Evangelhos. Mas no Evangelho de João ele tem uma peculiaridade, porque ele detalha algo na qual os outros não detalharam. João observa algo durante a ceia que os outros não escreveram nos seus evangelhos. E para começar esta palavra, esta ministração, Deus colocou um título nesta mensagem. Nós sabemos aí que tem o tema é o poder em servir, mas Deus colocou no meu coração um subtítulo, que é servindo com propósito. Amém? Você pode dizer amém isso? Servindo com propósito, aleluias. Tudo tem um propósito, até em servir tem um propósito. Para começar essa ministração, eu quero entrar um pouco na história, por trás do contexto dessa passagem. Antigamente, no tempo de Jesus, nós bem sabemos que as pessoas, homens e mulheres, eles andavam de um lado para o outro. E naquele tempo não existia sapato, não existia tênis. Então fazia-se muito uso das pernas, dos pés, que hoje em dia está escasso. Para onde nós vamos de carro. Para onde nós vamos, nós ligamos o carro para o trabalho, para a igreja, para qualquer lugar, até mesmo perto. Mas antigamente eles não tinham essa opção, então eles andavam a pé. E naquele tempo de Jesus, naquela época, as estradas não eram como hoje, eram estradas de barro, estradas de poeira. Então um homem que tinha algum poder aquisitivo, muito dinheiro, ao andar para o trabalho, ao andar para algum lugar, ele ficava com seus pés empoeirados, pastor João Paulo, ficava com seus pés sujos, porque eles usavam somente sandálias, e naquele tempo eram sandálias feitas de couro, mas não são as sandálias que a gente tem hoje em dia, confortável, era sandália dura. Então, quando um homem chegava na sua casa, quando um homem ou alguém importante
que tivesse um poder aquisitivo chegasse na sua casa, a primeira coisa é, este homem, este senhor da casa, ele tinha um escravo, ou um servo, e ao perceber que o dono, o senhor da casa tinha chegado, rapidamente este escravo, este servo, ele pegava uma bacia, colocava água, pegava uma toalha, e ia lavar os pés do seu senhor, porque os pés era a parte mais suja do corpo que tinha, porque eles andavam de um lado para o outro, e os escravos eles não usavam sandálias, os escravos eles andavam descalços. Quando este senhor, este dono, ele fazia um grande banquete, uma ceia, uma festa, quando ele chamava os seus convidados, ele já tinha preparado muitos escravos, para quando os seus convidados chegassem na casa dele, e se assentassem na mesa, já tinham os escravos prontos para lavar os pés, enxugar os pés. Era um costume daquela época, que eles tinham. Agora, se a pessoa não tivesse muito dinheiro, não tivesse poder aquisitivo, ela não poderia ter um escravo, ela não tinha um escravo. Então quem teria que fazer o trabalho do escravo era o filho menor, o filho mais novo, ou então o menor da família. O menor da família já sabia que ele teria que passar aquela humilhação de lavar os pés, de enxugar os pés, e ele não podia falar muita coisa, ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir. Este ritual era cumprido à risca, era cumprido rigorosamente, era um costume que eles tinham. Então a Bíblia diz, no capítulo 13 de João, que Jesus estava na sua última semana de vida aqui na terra, como homem. E Jesus ele sai da Galileia e vai para Jerusalém, e ele percorre esses lados. E ao percorrer esses lados, ele anda com seus discípulos para cima, para baixo, vai para um lado, vai para o outro, vai para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras não tinha água para lavar os pés. E foi assim por alguns dias, presbítero Wanderson. Jesus, junto com seus discípulos, andaram muito. E já chegado a festa da Páscoa, um dia antes, Jesus então fala para os seus discípulos: olha, eu vou passar a Páscoa com vocês. Vocês vão atrás de um homem com um cântaro. Então Jesus dá as instruções, porque também naquele tempo não era costume um homem carregar um cântaro, porque quem carregava um cântaro era sempre as mulheres. Então Jesus dá as especificações para os seus discípulos. Os seus discípulos encontram um homem e ele prepara o cenáculo, um local para eles passarem a ceia, para eles passarem a festa. Chegado determinado dia, local, hora, tudo certinho. Quando Jesus está chegando no local, alguns dos evangelhos relatam que os discípulos estavam se indagando, perguntando uns aos outros, quem era maior? Qual deles era maior? Porque todos queriam sentar ao lado de Jesus, aleluias. E naquele tempo, quando tinha alguém importante, alguém maior, um senhor, um mestre, se alguém sentasse à sua direita ou à sua esquerda, quem olhasse para ele falava assim: não, aquele que sentou à sua direita, à sua esquerda, também é maior. E eles estavam discutindo isso, para ver quem era maior.
Então Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27, ele vai dizer: pois qual é o maior? Ele vai fazer essa pergunta para os discípulos. Ele vai dizer: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí quem sabe, óbvio, alguém vai dizer: mas olha, Jesus, quem é maior é quem está à mesa. Só que Jesus, ele pega e responde, ele fala: eu, porém, entre vós, eu sou aquele que serve. Aleluias. Eu sou aquele que serve. Aleluias. Então nós já podemos aprender aqui que Jesus, ele não veio para ser o maior. Aleluias. Porque mesmo ele sendo maior, mesmo ele sendo mestre, aleluias, ele preferiu servir, aleluias, ele preferiu se colocar no lugar do outro, porque ele sabia, aleluias, porque quem serve, aleluias, quem serve tem para servir, oh, aleluias. Então é chegado a ceia, ali os discípulos estão assentados, e curioso é que a mesa daquele tempo não era igual à mesa que nós temos hoje em dia. A mesa era baixa, não passava de mais ou menos 50 centímetros de altura, e era num formato de U, e ali ela tinha vãos, para que quando eles se assentassem na mesa, com as almofadas, eles esticassem os pés, e ali os escravos vinham e lavavam os pés. Só que agora Jesus está sentado junto com os discípulos, aleluias, e não tem mais ninguém. A Bíblia fala que não há mais ninguém, só os discípulos e Jesus. Então, antes da ceia, antes de comer, o que era preciso ser feito? O que era preciso ser feito, igreja? Vamos ver se vocês estão. Lavar os pés, aleluias. Era preciso lavar os pés, porque eles já tinham percorrido muitos dias, e naquele tempo não era brincadeira, o pé suava, virava lodo. Então naquela hora, Jesus e os discípulos assentados, não tem escravo, não tem servo, era preciso lavar os pés, mas ninguém se levantou para lavar os pés. Aleluia. Ninguém se levantou para lavar os pés, nenhum discípulo, pelo menos para lavar os pés de Jesus. Porque, sabe por quê? Porque antes eles estavam discutindo quem era maior. Quem era maior? Porque eles estavam querendo entrar no reino de Jesus, e eles achavam que Jesus iria ser coroado, e de fato Jesus foi coroado, mas não com uma coroa de ouro, mas foi com uma coroa de espinhos. Aleluias. E a Bíblia diz que há um silêncio, ninguém se levanta para lavar os pés. Então o texto que nós lemos no versículo 4 diz: levantou-se da ceia. Quem levantou-se da ceia? Jesus, oh, aleluias. Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, aleluias. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, aleluias, oh, glória a Deus. Naquele momento, quando Jesus ele se levanta, era hora de lavar os pés. Aí quem sabe algum discípulo olhou para o outro e falou assim: o que ele vai fazer? O que o mestre será que ele vai fazer? Aí quem sabe outro responde: eu acho que ele vai falar para alguém lavar os pés. Eu acho que ele vai mandar alguém vir lavar os nossos pés. Eu acho que ele vai falar para o menor lavar os nossos pés. Mas a Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz: levantou-se
levantou-se da ceia. Jesus, ele se levanta da ceia, aleluias, e ele não mandou ninguém lavar os pés de ninguém. Ele não falou: ei Pedro, lava os nossos pés. Ele não falou: ei João, lava os nossos pés. Ele não falou: ei Tiago, vem lavar os nossos pés. Não, a Bíblia diz que ele levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, cingiu com uma toalha, e agora ele começa a fazer uma coisa, aleluias, que os discípulos não começam a entender o que ele começa a fazer. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, aleluias, aleluias. Ele começa a lavar os pés, um por um. Aí quem sabe quando Jesus se levanta, quando os discípulos veem que ele não vai mandar ninguém lavar os pés, quem sabe algum discípulo fala assim: não, dá uma olhadinha para o outro discípulo e fala assim: não, eu não acredito que ele vai fazer isso. Não, não é possível, ele não vai fazer isso. Não, eu não estou acreditando que ele vai. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele fez, aleluia, mas ele fez, oh aleluia, mas ele fez, oh glórias. Ele tirou as suas vestes e ele cingiu com uma toalha. Você sabe somente quem fazia este tipo de ritual? Eram os escravos, eram os servos. Na mente dos discípulos, Jesus não poderia ter se levantado para lavar os pés. Por quê? Porque Jesus era maior, porque Jesus era mestre, porque Jesus era Senhor. E diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, diante de tudo aquilo que eles foram ensinados, essa é a palavra, foram ensinados desde criança, aleluias, que o menor é que tinha que fazer, que o menor é que tinha que realizar a tarefa, que o menos importante é que deveria lavar os pés. Mas a Bíblia diz que Jesus agora vai contrariar, aleluias. A Bíblia diz que Jesus vai se levantar e falar assim: aleluias, eu sou o menor, eu sou o servo, aleluias, não tem problema, eu continuo sendo o Senhor, eu continuo sendo mestre, mas eu vou lavar os pés. Oh, aleluia. Era impensável que Jesus iria lavar os pés, impensável, porque tinha que ser o menos importante, o mais novo, um escravo. Mas Jesus lava, oh, aleluia. E quando Jesus lava, há um silêncio, ninguém fala nada. Sabe por quê? Todos ficaram constrangidos, todos ficaram admirados, todos ficaram surpresos, porque nunca eles iriam imaginar que Jesus iria lavar os pés de cada discípulo. E a Bíblia diz que tem um discípulo, por nome Pedro, no seu coração ele já estava dizendo: se ninguém falou, eu tenho coragem, eu vou dizer. Se ninguém falou, eu vou dizer. Não, esses discípulos estão calados, eu não aguento. Vocês conhecem Pedro como era? Ele falou assim: eu vou dizer, Jesus não vai lavar os meus pés. Então a Bíblia diz que quando Jesus lava o pé de um, lava os pés de outro, quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro pega, encolhe o pé e fala: Senhor, Tu vai lavar os meus pés? Tu vai lavar os meus pés, Senhor? Você sabe por que Pedro falou isso? Oh, aleluias. Pedro falou isso porque ele sabia que não era Jesus que deveria lavar os pés dele, mas era ele que deveria lavar os pés de Jesus. Aleluias. Pedro falou isso porque ele sabia também, oh, aleluias, que Jesus disse assim para ele: Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas depois irá compreender. Só que Pedro é insistente, ele falou assim: nunca, Senhor, eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés, nunca. Então Jesus vai dizer esta frase, ele vai dizer assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo.
Aleluia. Então nós sabemos a história que Pedro permite. Pedro queria que Jesus lavasse até a cabeça, o corpo todo. Aleluia. Mas por que Pedro não queria? Porque Jesus tinha falado: Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, compreenderás depois. Aleluias. Pedro estava de olho, aleluias, no reinado futuro que Jesus tinha falado. Então ele tinha já no seu coração pensado: no reinado de Jesus eu vou ser maior, eu vou ser importante. E eu aprendi que quem é importante não lava os pés de ninguém. Eu aprendi que quem é importante, aleluias, chega na casa e os seus pés são lavados. Então quando eu for importante, eu vou ter que lavar os pés do menor? Não. Por isso Pedro não queria lavar, mas Jesus pega e fala assim: Pedro, tu não entendes agora, Pedro, tu não entendes agora, Pedro, mas depois você vai entender, Pedro, depois você vai entender. O que eu vou entender, Senhor? Você vai entender que melhor do que ser servido, Pedro, melhor do que ser servido, Pedro, é servir, é servir, é servir. Existe um propósito em servir, Pedro. Oh, aleluias. Melhor do que ser servido é servir, aleluia. Oh, aleluia. Olha só, Mateus 23:11. Nós estamos aqui no culto de ensino, não é? Olha só o que Jesus disse: o maior entre vós deverá ser servo. João 12:26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Oh, aleluias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, aleluias: Pedro, quando você serve alguém, oh, aleluias, você não está deixando de ser grande, não, Pedro. Quando você serve alguém, você não está deixando de ser inferior, não. Mas quando você serve alguém, aleluias, não vai ficar assim barato, não, Pedro. Sirva com o seu coração, sirva com o seu amor. Porque Jesus, eu vou fazer isso? Pedro, porque quem me serve, aleluias, serve ao meu Pai, e Ele vai honrar, aleluias, e Ele vai honrar. Oh, aleluia. Então, depois de Jesus fazer isso, a Bíblia vai dizer que Jesus lava os pés, tem esse diálogo com Pedro, e no capítulo de número 13, versículo 12, Jesus vai dizer assim: depois que Jesus lavou os pés, ele tomou novamente as suas vestes e se assentou outra vez na mesa, agora sim, todos com os pés limpos, aleluias. Então Jesus agora ele vai fazer uma pergunta para os discípulos, porque os discípulos eles ficaram totalmente surpresos. Jesus vai dizer assim, ele se veste, senta na mesa, e ele fala assim: entendes o que eu tenho feito? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz aqui? Vocês entenderam o que eu fiz, discípulos? Aí alguém até poderia falar assim: Senhor, nós entendemos, o Senhor lavou os nossos pés. Aí Jesus vai completar: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, aleluias, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, aleluia. Não, você não entendeu, Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e me chamam bem
porque eu sou, mas eu sendo Senhor e Mestre, fiz o que fiz, vocês também devem fazer. Aleluia. Com quem, Senhor, nós devemos fazer? Com o nosso irmão, com o nosso próximo. Vocês devem fazer uns com os outros. Aleluias, aleluias, aleluias. Ei, eu não estou falando aqui de lavar pé não, igreja. Eu não estou falando aqui para você lavar o pé do seu irmão não, mas eu estou falando para você servir ao seu irmão. Oh, aleluias. Porque quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros, aleluias, nós estamos servindo a Ele, nós estamos servindo ao Pai, nós estamos servindo a Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a Ele, e a Bíblia diz que o Pai honrará. Aleluia. Oh, aleluia. Mas tem discípulo que não quer servir não. Você achou que eu não ia falar, né? Vou falar. Tem discípulo que não quer servir. É culto de ensino, eita maravilha. Tem discípulo que fala assim: não vou lavar o pé dele não, eu não gosto dele, eu não vou lavar o pé dele não, eu não vou com a cara dele. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem estava lá no meio dos 12? Sabe quem estava lá no meio dos 12? Meu Deus do céu, Judas estava lá no meio dos 12. Jesus sabia muito bem que ele iria trair. E Jesus até poderia lavar os pés dos discípulos e pular Judas. Poderia ou não poderia? Mas ele lavou os pés. Aleluia. Sabe para quê? Aleluia. Para nós não darmos desculpa. Aleluias. Para eu e você não dar desculpa. Ele falou assim: se eu fiz, se eu que sou o Senhor e Mestre, eu fiz, ei, aleluias, você não é inferior a Jesus. Aleluia. Se eu sou Jesus, Senhor e Mestre, e lavei os pés dele, aleluias, vocês também devem fazer. Eu sei que é difícil lavar o pé de quem a gente não gosta. Vamos parar de fazer esse negócio de lavar a pé, senão vai ficar estranho aqui. E até eu quero esclarecer aqui, na nossa igreja a gente não temos esse costume de lavar os pés. Até porque quando nós lemos na carta de Paulo, quando nós lemos os evangelhos e o Novo Testamento, nós não vemos esse ato se repetir mais. Então não é uma ordenança de Jesus. Ele falou assim: olha, vocês continuem lavando os pés. Não. Então nós não temos isso, mas fica aí. Então Jesus, ele dá o exemplo. Versículo 15 ele fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. O interessante, igreja, é que no nosso mundo, nosso atual data, nosso século, o seu patrão do seu trabalho, o seu chefe, às vezes quem sabe ele fala assim: faça isso porque eu estou mandando, faça desse jeito. Aí você fala assim: mas como é? Eu não sei, mas faz desse jeito, eu estou mandando, faz. Quem nunca já passou por isso? Mas Jesus é diferente, aleluia. Com Jesus é diferente. Jesus fala assim: ei, façam, aleluias. Não porque eu estou mandando, mas porque eu dei o exemplo, aleluias. Façam, não porque eu estou ordenando, mas porque eu fiz, aleluias. Porque eu fiz. E se eu fiz, aleluias, vocês também devem fazer. Servir aos outros, uns aos outros. Isso é poder em servir. Servir com excelência. Nós não podemos servir o nosso próximo de qualquer maneira, porque Jesus disse: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia.
Quando você serve ao seu irmão de qualquer jeito, de qualquer maneira, quando você serve a sua igreja de qualquer maneira, quando você serve a sua liderança de qualquer maneira, você não está honrando ao nome de Deus, aleluias. Mas quando você serve ao seu irmão, a sua igreja, a sua liderança, com fidelidade, com amor, com perseverança, pode saber que quem vai honrar é o próprio Deus, aleluias. Quem vai honrar não é o irmão do lado, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, mas é o próprio Deus que vai honrar, aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, eu estou ministrando aqui, talvez você não tenha entendido ainda, aleluias, mas quem sabe um dia nós já estivemos com os nossos pés sujos. Um dia nós já estivemos com os nossos pés sujos, é ou não é? Nós já passamos em cada lugar, nós já andamos por cada local, nós já entramos em cada local, andamos em cada lugar. Oh, aleluias. Mas quando nós chegamos na casa dele, oh, aleluias, quando nós chegamos na casa do Pai, na casa de Jesus, aleluias, quem vai lavar os nossos pés não é o escravo, não é o servo, quem lavou os nossos pés foi o próprio Jesus, aleluias. Ei, você quem sabe, meu Deus, aleluias, chegou com os pés sujos, quem sabe um dia os seus pés, o seu calcanhar, os seus dedos estavam cheios de lama, mas ao momento que você entrou por estas portas, ele chegou com a bacia, ele chegou com a água, ele chegou com a toalha, e ele começou a lavar, aleluias, aleluias. E quando ele começa a lavar, ele começa a tirar a sujeira, ele começa a tirar a poeira, ele começa a tirar tudo que não presta, ele começa a limpar, aleluias. E quando você, aleluias, não parece que vê, você já está totalmente limpo, aleluias, porque você encontrou, está na casa do Pai. Oh, aleluias. Um dia ele lavou, meu irmão, você que está nos assistindo agora, um dia ele lavou os seus pés, aleluias. Um dia ele lavou os meus pés, um dia ele lavou os seus pés, aleluias. Todas as vezes que a Bíblia fala em lavar, significa pureza, limpeza. Jesus estava demonstrando também para os discípulos que aqui tem o outro lado da história, que os discípulos não poderiam lavar os pés de Jesus, mas não por serem menores, não por serem escravos, não por serem mais novos, mas sabe por quê? Porque somente quem tem o poder, aleluia, de limpar toda sujeira e de lavar, aleluias, aleluias, esse poder não está na minha mão, não, esse poder não está na mão dos discípulos, aleluias, esse poder não está nas nossas mãos, não, igreja. Esse poder de lavar, de limpar, de tirar o que não presta, está nas mãos do Todo-Poderoso, está nas mãos dele. Somente ele tem esse poder de tirar aquilo que não presta. Oh, aleluia. Por isso os discípulos não poderiam lavar os pés de Jesus, porque em maneira nenhuma os discípulos teriam condições. E aqui demonstra a indignação de Pedro ao perceber, obreiro José, que Jesus iria lavar os seus pés. Sabe por quê? Porque quando ele olha Jesus, ele vê mestre, ele vê o Senhor, ele vê o Deus que curava, fazia milagres. Então ele pensa em seu coração: este mestre, esse Senhor não pode lavar os meus pés, porque eu não mereço, aleluia, eu não tenho condições, eu não posso, ele não pode lavar os meus pés. É isso que acontece todas as vezes que alguém não permite que Jesus lave os seus pés. Elas sempre colocam desculpas: ah, não, eu não posso, eu não consigo. Mas uma coisa é certa: nessa noite, Jesus está falando para nós
E também para você que está nos assistindo, cultuando conosco, aleluias. Se você entrou aqui, se você está assistindo aqui, saiba de uma coisa: Jesus quer lavar os seus pés, aleluias. Ele quer lavar os seus pés. E uma coisa interessante, pastor João Paulo, é que Jesus, ele não pediu permissão para lavar os pés do discípulo, não. Você pode ver no Evangelho de João, que Jesus não fala assim: com licença, deixa eu lavar os seus pés. Não, sabe por quê? Porque ele não precisa pedir, porque ele tem autoridade, aleluias. Ele tem todo o poder, ele tem o controle nas suas mãos. Oh, aleluia. Não fica pensando você que Jesus vai ficar pedindo para você, aleluia. Não, não, ele vai fazer, ele vai entrar e vai fazer. Ele vai tirar o que não presta, ele vai tirar a sujeira, ele vai tirar a poeira e vai deixar você limpo, aleluia. O poder em servir. Jesus então ele nos mostra que melhor do que ser servido, aleluia, porque nós já nascemos com isso. Nós já nascemos desde quando nós somos crianças. Nós acostumamos a ser servido. E se eu perguntar para algum pai ou mãe aqui, se ainda coloca comida no prato do filho, é até perigoso. Por quê? O filho está acostumado a ser servido. O filho está acostumado a ser servido. Cadê o jovem? Ninguém dá glória, não? Cadê os glórias, jovem? Vocês pensaram que não ia sobrar para vocês, não, né? Eu não vou nem perguntar, porque é perigoso. Aleluia. Mas Jesus nos ensinou: não fique esperando, aleluia, ser servido. Não fique esperando algo acontecer, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na casa de Lázaro, entrou uma mulher, ela gastou 1 libra de dinheiro naquele tempo. Em 2008 foi feito um cálculo, agora deve valer mais, mas valia, aquele nardo puro valia $10.000. Hoje vale muito mais. Aquela mulher, ela pega caça aquilo, ela pega nardo puro, ela derrama nos pés de Jesus e começa lá a ungir. Ela não pediu licença, aleluia. Ela não pediu autorização. Ela começou, aleluias, a lavar, a enxugar com seus cabelos, aleluias. E de repente, aleluia, Jesus falou assim: não, pode deixar, aleluias. Aí algum discípulo: por que, Senhor? Esse dinheiro aí, isso que ela fez aí, poderia dividir aí e dar para os pobres. Aí Jesus falou assim: você não está entendendo, aleluias. O cheiro está subindo nas minhas narinas, oh, aleluia. Eu estou sentindo o cheiro e está vindo como cheiro suave, aleluia. Ei, você falava que eu quero louvar, que o nosso louvor chegue como cheiro suave. Se você não entendia o que era, né? É isso. Chegue como cheiro suave. Aquele dia chegou como cheiro suave nas narinas de Jesus. Jesus, ele nos ensina que ele é mestre e Senhor. Em outras palavras, ele disse assim para os discípulos. Se João escrevesse nos dias de hoje, ele ia escrever assim: vocês não estão vendo que eu sou Deus, que eu sou maior, que eu sou mestre, que eu sou Senhor? E mesmo eu sendo Deus, eu tive a humildade de lavar os pés de cada um. Mas isso não tirou a minha grandeza, porque eu continuei sendo mestre, continuei sendo Senhor, aleluias. Eu continuei sendo mestre e Senhor. Jesus está demonstrando aqui humildade para os discípulos. Então, igreja, que nós possamos ter a mesma humildade de Jesus, servir aos nossos irmãos, aleluias, uns aos outros. Porque quando nós servimos aos nossos irmãos, pode ter a certeza que a recompensa, aleluias,
ela vem de Deus, ela vem do Pai, e Ele vai recompensar cada um, no nome de Jesus, amém? Quero convidar a amada igreja para se colocar sobre isso.